Maréia, este é o título do livro de Miriam Alves, editado pela Malê em 2019. Miriam Alves é escritora, autora dos livros Momentos de Busca, de 1983, Estrelas nos Dedos, de 85, e do elogiado romance Bará, na Trilha do Vento, de 2015, entre muitos outros livros. Foi escritora visitante na Universidade do Novo México e também na Escola de Português de Middlebury College, nos Estados Unidos. Fez parte, lá nos anos 1980, do mítico coletivo Quilomboje e é militante da literatura negro-brasileira. No início deste romance, nós acompanhamos a chegada de Maria Francisca, que vem de Portugal. Ela chega ao Brasil para se casar com o comerciante Antônio Melo de Freire. Narrando de maneira crua, nós testemunhamos um Brasil patriarcal em que a mulher é tratada como um objeto, aliás, sem muito valor e com serventia quase exclusivamente para a procriação e o gerenciamento do lar. A partir daí, desta cena, nós acompanhamos duas famílias, uma de brancos poderosos, os Menezes e Albuquerque, e uma de negros, a Nunes dos Santos. Intercalando os capítulos entre uma e outra família, logo de cara, Miriam Alves nos mostra que há poucas convergências entre as duas histórias. A narração em terceira pessoa permite o distanciamento necessário para que não haja injustiças. A história branca é retratada de forma isenta, sem qualquer conotação de vingança. Os brancos poderosos são o que são, produtores de injustiças e desgraças, e o povo negro é o mais atingido. Por outro lado, nós temos Maréia, uma mulher negra que herda de sua família a musicalidade e decide fazer da música a sua vida. A cultura desta família é mostrada de maneira muito lírica. As rodas de conversas, a ancestralidade presente em todo o papo, a música ocupando seu espaço, a culinária rica em sabores, a história, as cirandas e também a religiosidade. Em alguns capítulos muito ricos, muito bonitos, Doroteia, a avó de Maréia, empreende viagens oníricas, religiosas, e conhecemos de forma profunda a língua iorubá. A autora Miriam Alves oferece, ao final da obra, 2 glossários, iorubá-português e português-iorubá, para facilitar a nossa compreensão dos termos. Estas viagens a outros espaços-tempos são retratadas com uma beleza ímpar, com um lirismo poucas vezes encontrado na literatura brasileira. De um lado, estão os descendentes dos Menezes e Albuquerque, as tragédias, como, por exemplo, a loucura da matriarca Guilhermina após a morte de 2 filhos pequenos, a luta de Alfredo Menezes de Albuquerque contra uma sudorese desenfreada que o faz ter de trocar as roupas a cada 2 horas. A luta também de Alfredo contra um testamento do avô, que mesmo morto continua a ditar os rumos da vida de toda a família, e contra si próprio e uma vida de poder ilimitado e de apatia.
De outro lado, estão Maréia e o amor à música, o respeito à ancestralidade, à história, o amor à família, o mar para o bem e para o mal, o mar que é reino de divindades, o mar e seus navios negreiros, o mar no próprio nome, Maréia, o mar que tragou vários familiares, o mar que dá o sustento, o mar e suas ondas que trazem e levam a história. Com uma linguagem rebuscada, Miriam Alves nos dá outra perspectiva de uma história que deveria ser a mesma, mas não é. Foi uma história sempre contada por brancos poderosos. Mas não é só sobre isso. Trata-se de literatura, ainda que ancorada em fatos, já que se trata, até certo ponto, de um romance histórico. Trata-se de literatura, dado o rigor com a linguagem, o trabalho com a palavra, que pode ser notado já nas primeiras frases que abrem este romance. A história dos poderosos é colocada em xeque. Ela é uma farsa. Todos sabemos que as grandes riquezas não surgiram de um esforço descomunal daqueles que se beneficiaram dela. Foi preciso muita maracutaia, muita violência, muita espoliação. E isso é retratado de maneira crua e precisa neste romance. Não é possível ter piedade de uma história que foi também furtada, que foi embranquecida, saqueada. Eu vou ler agora um trecho deste romance de Miriam Alves, para que você tenha uma ideia do que trata esta obra. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. E se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as pequenas editoras. Hipnotizada, olhando o ponto em que ele sumira, murmurou o trecho do bilhete que escrevera. É preciso reaver os nossos pertences, tragados pela ganância alheia. É preciso nos devolver a nós mesmos, como o Senhor dizia, vovô. O Senhor e o papai não puderam ficar. A Senhora das Águas os requisitou antes. Mas, como diz vovó, não temos que lamentar. Ela se referia ao enigma sobre a existência de um objeto símbolo, que era mencionado com frequência na família, num detalhe aqui, outro ali, pistas insuficientes para montar aquele quebra-cabeça. Contava-se que o tal artefato teria vindo para o Brasil no tempo do Império, sem detalhar a proeza de quem o havia trazido e como. As informações imprecisas davam conta de que fora enterrado por um cativo em uma fazenda, num local que às escondidas pudesse reverenciá-lo sempre que por ali passava. O objeto foi desenterrado pelo capataz e entregue àquele que se dizia dono da terra. Pouco tempo depois, patrão e empregado morreram misteriosamente, espumando pela boca, com filetes de sangue misturados a uma baba branca e gosmenta. Foram encontrados perto do riacho em estado de putrefação. O escravizado evadiu-se das terras dos Albuquerque. Apareceu na casa da tia Fé, levando a peça, para tornar a sumir em paradeiro desconhecido. Quando Maréia tentava, por inúmeras vezes, inteirar-se sobre a história do objeto símbolo, Vodéia, ao perceber a curiosidade da neta, astutamente desconversava, resguardando o segredo. Aquilo que nos pertence continua sendo nosso, mesmo não estando em nosso poder.
A cobrança sempre chega, de uma forma ou de outra, sempre chega. Sentada na praia, absorta em pensamento, perdeu a noção das horas. Se deu conta do tempo transcorrido ao perceber que a luminosidade do sol se transformara em festa de cores ao cair da tarde. Levantou-se, levou as duas mãos à altura da cabeça em direção àquela imensidão, suspirou profundamente e entregou-se toda àquela beleza do céu, do mar, da areia e da luz. Fez uma última saudação. Estava plena, fortalecida. A essa altura, as mulheres estariam apreensivas com sua demora e falta de comunicação. Rumou para Santa Teresa, disposta a quebrar a barreira do silêncio, decifrar o que parecia envolver o destino da família. Ancorou-se na certeza de obter da avó, que se recusava a informar, mas numa frase alusiva, entrevia-se indício de que o tal artefato poderia estar próximo. Quando se pensa que a coisa está longe, está muito mais perto do que se pensa, e aqueles que se acham donos vivem em tormenta, nem sabem o porquê. Se sabem, fingem não saber. Não, não é praga, é o que tem que ser.